Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você que tirou um tempo para fazer essa pesquisa, pesquisar um pouco no Google, no YouTube e assistir alguns vídeos. Eu quero agradecer a você de coração por ter assistido o meu primeiro vídeo que fala sobre a desassociação, a parte 1. Eu quero apresentar a você agora a segunda parte. Nós iremos ler algumas passagens da Bíblia, 1 de Coríntios e 2 de Coríntios, que são passagens utilizadas pelas testemunhas de Jeová para ensinar a doutrina da desassociação. É claro que eu concordo que alguém que é iníquo deve ser desassociado, deve ser expulso da igreja para que não venha assim macular a igreja e vituperar o nome de Cristo Jesus do grupo. Mas as testemunhas de Jeová praticam uma outra espécie de desassociação. Não é bem uma expulsão cristã, não tem base na Bíblia. Se você tiver algumas dúvidas sobre isso e você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo, por favor, se inscreva aí e assista o meu primeiro vídeo, tá ok? Então, se você tiver uma Bíblia, eu tenho aqui uma Bíblia, a versão Almeida, revista e corrigida, mas você pode utilizar qualquer versão da Bíblia para você ler comigo estes textos, ok? Vamos lá então. Vamos fazer a leitura aqui em 1 de Coríntios, ok? No capítulo 5, tá? Abra a sua Bíblia para acompanhar comigo essa leitura, ok? Beleza, vamos lá, vamos fazer a leitura. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual ainda entre os gentios, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Bom, nós acabamos de ler aqui o texto de 1 de Coríntios, no capítulo 5, apenas o versículo primeiro que nós lemos, já dá para nós sabermos do que se tratava. Paulo fala aqui sobre um homem que estava cometendo um pecado gravíssimo, ele estava fornicando com a própria esposa do seu pai. É claro que não era a sua mãe, mas era a esposa do seu pai. E era um pecado gravíssimo. Mas o que os líderes daquela igreja estavam fazendo com relação a isso? Nada. Exatamente. Não faziam nada. Não sabemos os detalhes. Mas Paulo disse que aquele homem deveria ser expulso, deveria ser afastado imediatamente. Será que eles fizeram isso? Bom, nós vamos ver agora na 2 de Coríntios para ver o que aconteceu com aquele homem. Por favor, abra aí na sua Bíblia em 2 de Coríntios para nós vermos o que o apóstolo Paulo retorna a falar sobre esta pessoa. Capítulo 2 de 2 de Coríntios, tá? E os versículos 5 em diante. Diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Agora note, basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de algum modo, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. A questão aqui desta passagem bíblica que acabamos de ler é: será que aquele homem foi realmente expulso? Foi como as testemunhas de Jeová dizem, desassociado? Ou será que não? Se observarmos aqui no versículo 6, nós lemos novamente: basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Interessante, não é mesmo? Diz que este homem foi repreendido por muitos. Agora, será que esta repreensão ocorreu
depois que ele foi expulso, ou quando ele ainda tinha contato com os membros daquela igreja? É evidente que ele só pode ter sido repreendido por muitos se tivesse contato com estes muitos. Estes muitos aqui provavelmente eram os membros daquela igreja, ou pessoas da sociedade que conheciam o seu envolvimento com aquela mulher. Nada indica que ele foi expulso e que os membros daquela igreja não falavam com ele de maneira nenhuma. Porque as testemunhas de Jeová, quando elas expulsam uma pessoa, mesmo que esta pessoa seja recuperável, nenhuma testemunha de Jeová fala com esta pessoa, nem lhe dirige um oi sequer. No caso daquele homem, em Corinto, muitos o repreenderam. Provavelmente, durante a sua vida de fornicação, ele foi repreendido e caiu em si, arrependeu-se. É por isso que Paulo, nos versículos seguintes do capítulo 2, os versículos 5 em diante, ele diz: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. No versículo 8. No versículo 7 ele diz que os cristãos devem consolar aquele homem, para que ele não fosse tragado pela extrema tristeza. Era evidente o arrependimento dele. Será que a carta que Paulo enviou teve um efeito positivo naquela pessoa? Claro que sim. E também a repreensão dada pelos cristãos da sua igreja tiveram um efeito positivo similar. Ele caiu em si, arrependeu-se. E o que observamos aqui é que, provavelmente, tudo indica, ele não foi expulso. Ele apenas teve uma repreensão e agiu bem. As testemunhas de Jeová utilizam esta passagem da Bíblia aqui, e é por isso que eu estou citando, para dizer que houve desassociações lá no primeiro século, nos dias do apóstolo Paulo, no dia dos apóstolos, dos primeiros cristãos. E utiliza exatamente esta passagem aqui para provar que a desassociação que eles praticam é algo que Deus aprova. Mas, de fato, aqui não houve desassociação, não houve uma expulsão clara. Como poderíamos utilizar esta passagem bíblica para fazer uma afirmação dessa? Isso não é torcer as Escrituras? É evidente que sim.